Cara, Fernandão, pra começar, cara... Bom, o Bitcoin ele já está mais do que provado como um ativo de valor, né? A gente vê as flutuações dele, mas ele tem, no fim das contas, no absoluto, ele tem ganhado valor ao longo do tempo, né? Correto. Que é uma coisa que você já falava, você já me falou lá em 2020, e o Bitcoin ele tem a característica principal dele, da descentralização, ela tira o controle do Estado sobre a moeda, não é? Sem dúvida. Isso não é perigoso para um estado como, sei lá, El Salvador? No caso de El Salvador, que já não tinha a própria moeda, já era dolarizado, não era um problema. Então, ele até queria fomentar concorrência de moedas, que é o que o Javier Milei está fazendo na Argentina também. Ele tem uma visão bem libertária sobre isso, ele é a favor do fim do Banco Central, ele quer eliminar o Banco Central da Argentina, quer dolarizar o país, mas depois de dolarizar, ele promove a livre concorrência de moedas. Inclusive, na Argentina, já é legal negociar e pactuar contrato, salário, qualquer coisa que for, em qualquer moeda. É ouro, euro, peso argentino, Bitcoin, Doge, o que for. Então lá ele está fomentando isso. Mas claro, que se você pensar na ótica assim, uma moeda paralela, descentralizada, que nenhum governo controla, que pode ser uma moeda mundial, cara, é um negócio meio subversivo, né? É uma afronta à soberania monetária. E no longo prazo eu diria que é. De imediato, não. Poucos bancos centrais levam isso a sério. Mas eu vejo mais, pelo menos durante as nossas vidas, um ativo muito importante que vai coexistir com as moedas mais estabelecidas. Certamente dólar, euro, iene. Talvez alguns países com moedas piores e menores possam sucumbir. O que pro cidadão é ótimo, tá? Pro cidadão, uma moeda ruim deixando de existir é ótimo, né? Entendi. Por que o Brasil é tão... eu sei que o Brasil é um mercado bastante grande do ponto de vista de criptoativos, né? Sim. Por que você acha que a gente gosta tanto dessa ideia, cara? Porque assim, na Argentina eu entendo, os caras passam por um momento financeiro esquisito lá, a moeda dos caras e tudo mais. Não que a nossa moeda seja incrível, mas a gente vive um cenário bem mais estável que a Argentina. Sem dúvida. No entanto, assim, você está falando que lá na Argentina também se usa bastante, mas aqui no Brasil a gente usa muito. Tem muita gente que tá nesse mundo, que tá nesse espaço, né? Por que você acha que o brasileiro gosta tanto desse assunto? Cara, primeiro... Eu acho que o brasileiro gosta muito de tecnologia. Acho que adota fácil novas tecnologias. Acho que isso é inegável. Comparando com a Argentina, de fato, eles lá, até o Milei assumir o governo, o peso desvalorizava absurdamente. Eu lembro quando eu fui na Argentina em 2014, era 6 ou 7 pesos para dólar. Foi para 1.500. Destruíram o peso, né? Então, para o argentino enxerga isso, o dólar é uma obviedade, tem que ter dólar para me proteger, e tem que ter ouro, tem que ter Bitcoin também. Então, é muito mais clara assim, a necessidade. Para o brasileiro, pelo nosso histórico passado, que foi tipo a Argentina, acho que tem um viés também de proteção, de valorização, e sem dúvida que nos primeiros anos, se a gente for olhar assim, a primeira bolha assim, grande de varejo, que foi em 2017, aquele ano foi impressionante. Era muito naquela especulação. Aí, cara, é o efeito manada. O cara vê o vizinho ganhando dinheiro, quero ganhar também. E o pessoal vai. Aconteceu no Brasil, aconteceu no mundo inteiro. Sem dúvida que essa especulação, a expectativa de ganhar dinheiro rápido, ficar milionário rápido, isso acaba contaminando muita gente. Você falou dos... Quais são os principais usos do Bitcoin hoje? E tem algum uso que você acha que a gente devia estar prestando atenção? Sem dúvida que o principal uso hoje é como um ativo com uma espécie de ouro digital. Então, uma reserva de valor que, ao contrário do ouro, é digital, portanto, é muito mais fácil de guardar, mais seguro, mais conveniente, com um custo menor, porque funciona na internet e o ouro, cara, é denso, trabalhoso, custoso e tudo mais. E cada vez mais ele tem sido percebido como esse ativo de proteção, ou um ouro que eu digo que é da era da internet, mas ainda potencial. E eu falo sempre potencial, porque o ouro tem 5.000 anos de existência. Cara, aceitação universal, Banco Central, anos de
como moeda oficial corrente, o Bitcoin tem 16 anos. Cara, não dá para em 16 anos ter o nível de confiança e aceitabilidade que tem o ouro. Mas ele está trilhando esse caminho. Então hoje eu diria que o Bitcoin tem mais esse uso como reserva de valor, um ativo de investimento, um ativo de proteção, um refúgio de segurança. Eu encaro assim e ele está sendo cada vez mais percebido como tal. Não é todo mundo que enxerga, sem dúvida, mas ele está trilhando esse caminho na minha avaliação. E aí, pensando mais a longo prazo, ele vai... Quanto mais ele é adotado, quanto mais liquidez ele tem, quanto mais as pessoas entendem como funcionam, quanto mais segurança as pessoas têm na própria rede, na tecnologia, ele também vai ser mais usado como meio de troca, para transferência internacional. Eu uso como meio de troca, eu pago funcionário usando o Bitcoin, já comprei coisas no exterior, coisas no Brasil, então já é possível usar. Inclusive, vale sempre citar o caso de Rolante. Conhece Rolante? Não, conheço Daniel Fraga. Certamente inspirado no Daniel Fraga, entre outros. Mas Rolante é uma cidade que fica a 2 horas de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E tem um pessoal muito bacana, um casal chamado Ricardo e a Camila, Bitcoiners, e que evangelizaram ali a comunidade, os comerciantes, e conseguiram convencer muita gente a adotar o Bitcoin como meio de pagamento. E é uma das cidades, certamente em proporção do Brasil e da América Latina, mais bitcoinizada, em que se usa o Bitcoin como meio de troca, então como uma moeda corrente. Então é um caso muito bacana. Claro que ainda é um nicho, algo pequeno, é um experimento, mas vai mostrando o potencial que, para mim, esse é o futuro. Essa é uma alternativa. Não tem um risco do Estado ir lá encher o saco dos caras porque eles não estão usando o real? Não é ilegal aceitar Bitcoin como pagamento. O que é ilegal é você não recolher imposto, não pagar, vender lá no seu comércio, restaurante, etc. Tem que recolher imposto mesmo. Se eu estiver recebendo em dinheiro em espécie, cartão de crédito em Bitcoin ou cascalho, não importa. Tem que recolher imposto. Essa é a lei. Mas o ato de pagar em Bitcoin é perfeitamente legal. Que Fome mandou R$10. Ulrich, conhece a WLFI? É ligada à família Trump e propõe stablecoin token pro-EUA. Acha que tem potencial real ou é só mais uma narrativa especulativa? Ótima pergunta. O WF ali é World Financial Liberty, se não me engano, esse é o nome da empresa dos filhos do Trump, que estão investindo em uma porrada de criptoativo, de rede, querem criar também a stablecoin deles, de dólar, e, cara, mostra como o governo americano está muito pró-setor, mas a família dele também está se aproveitando do movimento e, cara, fazendo dinheiro pra caramba. Eu diria até de forma não muito moral, mas enfim... Os caras estão investindo pesado. Os irmãos Trump lá, eles estão no setor há 2 semanas ou 3 semanas, até um pouco mais. Eles anunciaram que iam comprar $2 bilhões em Bitcoin da empresa do Trump, que é a Trump Media Group. Então, sim, a família está pesada no setor também. Por que tu diz assim de forma não muito... Porque usa da influência do presidente, né, cara? Então, não é muito ético, né? Entendi. Usar da influência do presidente para poder... comprar, fazer dinheiro, tudo. Até o próprio Trump, eu lembro que foi uma... Eu concordo com muitas políticas do Trump, mas muitas posturas não. Teve um dia que ele falou que era um ótimo momento para comprar no mercado. E era em referência indireta à própria empresa dele lá, que ele anunciou alguma coisa. Pô, logo depois do tweet dele, bombou o papel da empresa. Cara, não dá, né, porra? Presidente dos Estados Unidos, pô. Tinha que ter um pouco mais de... Enfim. Concordo. Não dá. Concordo. Como é que tu explicaria para as pessoas que o Bitcoin tem lastro? Cara, essa é bacana porque eu expliquei isso já muitas vezes. Imagino. E desde o início, eu como economista e ouvindo críticas de economistas lá em 2013, essa era quase uma das primeiras. Cara, não tem lastro, como é que isso vai funcionar? E, primeiro... Muitos economistas e leigos também até nem entendem o que significa o lastro da moeda. Assim, no passado, o lastro era o ouro, a prata, o metal precioso que lastrava o papel moeda emitido. Então, bancos centrais emitiam o dólar, mas o dólar era conversível no ouro. A moeda, de fato, era o ouro. O papel era uma representação daquele ouro. À medida que o mundo foi
avançando e os bancos centrais e governos foram se adonando cada vez mais do dinheiro e cortaram esse vínculo ao ouro, e a última vez que isso aconteceu foi em 1971, que nunca mais as moedas nacionais tiveram alguma âncora ou nunca mais foram resgatáveis no ouro. Desde então, as moedas são papéis impressos ou dígitos eletrônicos, hoje em dia, e que nenhum banco central tem limite. Eles podem imprimir quanto quiser. Hoje em dia, eu explico isso literalmente porque é assim como funciona. Um banco central cria dinheiro no teclado do computador, digita ali 10 bilhões de reais, 50 ou 100 ou 1 trilhão ou 400 quatrilhões de reais, digita Enter e está criado o dinheiro. É assim que funciona hoje em dia, é tudo eletrônico. Então não tem mais a escassez que existia no ouro com as moedas nacionais, não existe mais. Esse é um dos problemas e é até uma das, digamos, fontes de valor do Bitcoin, é porque as moedas estão sendo desvalorizadas. Até essa é uma coisa que eu não falei antes, depois a gente pode voltar. Mas deixa eu voltar na explicação do lastro. Então, as moedas já não têm esse lastro no ouro há muito tempo. Podem ser impressas à vontade, então podem ser desvalorizadas. Mas qual é o lastro do ouro? O ouro em si também não tem lastro. O importante é, o que garante a escassez do ouro. É um metal, está lá na tabela periódica, não tem como ser replicado em laboratório, nenhum alquimista conseguiu isso até hoje. Então, cara, as regras da natureza garantem a escassez do ouro. Pô, entendendo isso, a minha preocupação é como é que a gente garante a escassez do Bitcoin? Por que ele é escasso? Como é que não pode ser burlada aquela regra dos 20 milhões? A gente volta naquela explicação que eu dei antes. Pô, o sistema está sendo auditado constantemente. Então, a regra está escrita e ela está sendo auditada o tempo inteiro para impedir que ele deixe de ser escasso. Então, não importa essa ideia de lastro, porque o Bitcoin ele tem essa escassez que é digital, mas é autêntica e garantida o tempo todo. O lastro está na escassez. Exatamente, no próprio sistema. Mas é importante frisar para quem está nos assistindo e conhece pouco, o Bitcoin é um ativo que você compra, mas ele não te dá nenhum rendimento. Não é uma aplicação financeira que tem lá, te paga ao ano 12%, ou taxa Selic 15%, que é a taxa básica de juros da economia. Não é isso que ele faz. É um ativo que você compra na expectativa que ele pode se valorizar, porque ele é escasso, aqueles 21 milhões de unidades, é o limite máximo, porque a demanda está crescendo, ele está ainda passando por uma adoção no Brasil, no mundo inteiro, porque tem cada vez mais investidor no mundo entendendo que aqui tem algo de valioso, é escasso, é digital, não pode ser confiscado, o governo não pode interferir, hacker não pode interferir, a rede é segura, pô, tem algo de valor aqui. Então eu digo que tem muita utilidade e o preço está sendo descoberto, mas não é uma aplicação financeira, é uma expectativa de valorização futura. Você pode comprar, essa coisa bacana do Bitcoin, você pode comprar e guardar por conta própria, sem depender de um intermediário. E você guarda numa carteira digital. A carteira hoje tem vários formatos. Pode ser uma carteira de telefone, pode ser uma carteira em web, pode ser uma carteira física, tem uns dispositivos bem bacanas, que aí são mais seguros. Mas você precisa fazer todo o passo de segurança para anotar o backup. E o backup são as 12 palavras que ele mencionou. E aonde anotar essas 12 palavras? Pô, cara, aí cada um precisa adotar a sua prática mais segura. Se o cara prefere anotar num papel, guardar num cofre, ótimo. Se quer anotar num pendrive, deixar guardado num pendrive e deixar com um advogado no cofre de um banco, sei lá. Cada um use a forma mais segura que achar. No limite, você pode até decorar na cabeça, né, cara? Isso, só a chance de esquecer é grande. Mas é isso, então é achar a forma que cada um achar mais segura de guardar para não perder. Porque se você tem lá, digamos, tenho minha carteira física, criei lá a carteira, recebi os bitcoins, anotei as 12 palavras, guardei em outro lugar. Pô, essa carteira aqui deu pau, queimou, o software estragou, não consigo mais usar ela. Tá, mas eu tenho backup. Então você consegue restaurar a carteira com essas 12 palavras. Ah, você esqueceu as 12 palavras, o cachorro comeu o papel, cara, aí já era. Não tem a quem recorrer, não tem 0800, não tem saque, não tem ouvidoria, não tem jeito. Ainda é um bom momento para entrar nesse mundo, cara, porque, o Bitcoin existe faz 16 anos, você falou. Correto. Né?
E a gente se aproxima do total a existir de Bitcoin à medida que o tempo passa. Né? Sim, já tem quase 20 milhões. Dos 20 milhões, já foram minerados quase 20 milhões. Então, estamos chegando lá. Tá tarde demais para entrar nesse mercado, cara, na tua opinião? Para mim, longe disso. A gente ainda está no começo dessa revolução tecnológica. Claro que todo mundo pensa na valorização, potencial investimento. Para mim ainda tem muito caminho pela frente, tem muito espaço de valorização. E aí, por N fatores que a gente olha, não apenas porque é um ativo escasso, o primeiro ativo digital da história da humanidade, e que essa regra não pode ser violada de jeito nenhum. Então, os 21 milhões é uma regra escrita em pedra que não tem como alterar. E quando a gente entende o potencial e quem hoje está enxergando um valor no Bitcoin, a gente vê que ele tem vários casos de uso. Pô, a gente falou da Argentina. Pô, lá é óbvio. Pô, a inflação estava pegando, a moeda destruída, controle de capital. O cara, antes do Milei, era $200 por mês que o sujeito podia comprar na Argentina. Agora isso ele liberou, mas antes não tinha. Então era uma forma tão óbvia de proteção, de tirar o dinheiro do país, que não tinha nem muito para explicar. Mas a gente começa mais adiante, o que acontece hoje no mundo com as guerras, na geopolítica, o Bitcoin hoje é o único ativo realmente neutro, que não tem interferência de nenhum governo, que nem o Trump pode influenciar, ele não pode proibir a Rússia de usar, a China, o Lula, qualquer pessoa. Pô, isso tem valor, cara. Da mesma forma que os bancos centrais nos últimos 15 anos passaram a comprar muito ouro para diversificar suas reservas e sair um pouco do dólar, quando a gente pensa que o ouro é físico, é muito difícil de custodiar e transportar, e olha para o Bitcoin, que é semelhante ao ouro, escasso, mas totalmente digital, porra, não faz sentido, cara. Imagina a Rússia pagando, a China pagando petróleo para a Rússia. Pode usar o Bitcoin, pode usar uma stablecoin, pode usar outro sistema do que transferir ouro, muito melhor. Então, até a geopolítica hoje, ela para mim, é mais uma fonte de demanda para o Bitcoin. Ou, em outros casos, como teve no Canadá no ano retrasado, eu acho. Lembra um protesto que teve dos caminhoneiros que fizeram um comboio no Canadá e que bloquearam as estradas durante alguns dias? E aí fizeram uma vaquinha lá no Canadá e teve carinha que doou para os caminhoneiros e aí teve conta bloqueada porque doou para esse movimento. O pessoal começou a se ligar, posso ter uma conta bloqueada porque eu simpatizo com o movimento, que eu concordo, e agora eu viro um pária financeiro. Como é que eu me protejo disso também? Então o Bitcoin começa a surgir como uma alternativa, assim, uma válvula de escape em vários cenários, cara. Em vários cenários.